Hoje, o tema da nossa live é pedir e obtereis. Eu fui me inspirar lá na passagem evangélica, né? E eu gostaria que vocês refletissem se a forma como você está comunicando, se está sendo eficiente. Se você tem conseguido passar para as pessoas o que você realmente quer que elas façam ou que elas oportunizem para você, né? Eu queria saber de vocês, se quando você pede alguma coisa para alguém, geralmente as pessoas, elas te ajudam? Ou você tem ouvido muito não? Boa noite, Zeina. Boa noite, Tati. Coloca no chat para mim. Vocês têm ouvido mais não? Ou vocês têm ouvido mais sim? Hoje a nossa live vai ter que ser bem interativa. Eu preciso da ajuda de vocês. Porque é um assunto que a gente tem que colocar um pouco mais de prática, sabe? Para que a gente possa trazer esse conhecimento pro palpável, assim, pro concreto. Senão fica muito abstrato e a gente não vai conseguir assimilar, combinado? Então, eu queria pedir mais uma vez para vocês, se for possível, para vocês mandarem um aviãozinho para as pessoas, para que elas possam chegar. Hoje vai ser um conteúdo muito importante, um conteúdo que eu acho que vai fazer a diferença na vida de vocês e na vida de todo mundo que assistir. Combinado? A Sara tá respondendo até que sim, na realidade, aprendendo a pedir. Isso é ótimo. Quando a gente aprende a pedir, a gente vai para um outro lugar. E é esse lugar que eu gostaria que vocês estivessem. Um pouquinho mais de consciência, porque eu sei que mudar um comportamento é muito desafiador. A gente não consegue mudar um padrão de uma hora para outra, né? Eu tenho 36 anos. Eu só tenho contato com esse tipo de conhecimento há pouquíssimo tempo. Há um pouco mais de 6 meses, né? Então, eu não posso dizer que eu não derrapo ainda. Eu derrapo muito. Eu acabo cometendo muitos erros ainda. Mas ter consciência me levou para um outro lugar. Um lugar onde eu tenho consciência de que eu posso fazer melhor. E esse é o primeiro passo para a gente mudar a nossa vida, né? Oi, Reuben. Vamos lá, então, começar? Eu queria saber assim. Não ouço sim nem não, porque não peço. Tati, isso é um grande problema. Não sei pedir ainda. Hoje eu vou te ensinar. Quer dizer, hoje eu vou te ajudar a ter consciência de como você pode pedir de uma forma melhor. Combinado? Vocês se sentem frustrados, assim, porque quando você vai pedir alguma coisa pro seu marido, pro seu companheiro, pra alguém perto de você, assim, você tem que fazer o sermão da montanha para que a pessoa possa te ajudar? Acontece com vocês, assim, de você ter que ficar falando, você é a chata que descreve todo o sermão da montanha, como diz o outro, para a pessoa poder te ajudar de alguma forma? Ou então você acaba brigando muito com o seu filho para ele arrumar a bagunça? Todo dia é uma briga, uma guerra por causa da bagunça? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, provavelmente você não está pedindo da melhor maneira. Talvez o seu pedido não está sendo eficiente, não está chegando na pessoa como precisa chegar. Passei por isso demais. Pois é, talvez a forma como você está pedindo, você estava pedindo, que agora você não vai pedir mais assim, combinado? Não estava sendo eficiente. Porque no fundo, o que importa não é só o pedido. Porque não adianta nada se você pede e você não tem o que você quer. Esse é o primeiro passo. Vamos fazer um combinado aqui? Esse assunto ele é bem extenso. Então, nós vamos combinar que hoje a gente vai falar só sobre o pedido. A gente vai deixar a resposta de quem ouve o pedido para um outro dia. Pode ser? Porque a gente foca só no pedido e depois a gente vê como que a gente pode ouvir a resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, eu gosto de contar primeiro uma historinha pra gente poder contextualizar e entender em que lugar que a gente tá falando. Ó, começou a chover.
Eu tô aqui na minha mãe, então se de repente der alguma interferência, vocês me avisem, tá bom? A nossa história de hoje é um conto japonês. E ele se passa há muitos anos atrás, no Japão, em um pequeno vilarejo. Havia um garoto chamado Saburo. E ele ganhou um apelido de Bobo Saburo. Ele ganhou esse apelido porque ele sabia muito pouca coisa. E ele só se lembrava da última coisa que as pessoas haviam ensinado para ele. E isso começou a se tornar um problema. Um dia, o pai dele virou para ele e disse: Saburo, hoje preciso que você vá até a nossa plantação. Preciso que você tire as batatas da terra e coloque no chão para secar ao sol. Espalhe tudo no chão. Combinado? Sim, papai, combinado. O Saburo era um menino muito obediente. E ele fez exatamente o que o pai dele mandou. Pegou as batatas e jogou ao chão para poder secar ao sol. Acontece que a enxada dele fez um barulho estranho. Fez um pã. Quando o Saburo olhou, era um velho baú. E ele abriu, tinha um grande tesouro. E ele pensou: nossa, o que eu faço com esse tesouro? Ah, já sei. Meu pai disse que era para eu pegar tudo e colocar no solo, no chão. Então ele abriu o baú, pegou todas aquelas moedas e colocou no chão. E saiu satisfeito para contar para o pai sobre o que tinha acontecido. Quando ele chegou até a casa e contou que ele tinha achado o tesouro e colocado as moedas no chão, os pais ficaram desesperados e pediram para o Saburo levar eles até a plantação para mostrar aonde ele tinha deixado o tesouro. Mas chegando lá, alguém já tinha passado e levado todas as moedas. No outro dia, Saburo voltou à plantação e lembrou-se que o pai, no dia anterior, tinha falado que todas as vezes que ele tivesse encontrado algo na plantação, era para ele levar para casa. Tá bom. Quando ele chegou na plantação, ele viu um cachorro. Um cachorro que estava muito doente. Então ele pensou: ah, o papai disse ontem que tudo que eu achar na plantação, eu tenho que levar para casa. Ele pegou o cachorro, levou para casa. Que é isso, Saburo? Disse logo o pai. Esse cachorro não deve estar nem se aguentando de tanto que está fedido. Pegue esse cachorro e lave essa coisa suja lá no rio. Lá vai o Saburo com o cachorrinho para o rio para lavar o cachorro. Outro dia, ele encontrou uma grande tora de madeira. Ela estava coberta de lama porque tinha chovido na noite anterior. E ele pensou: nossa, o que é mesmo que o papai disse sobre quando eu encontrar alguma coisa suja? Já sei. Vou levar para o rio para lavar, porque ele está muito sujo. Então ele foi com toda a dificuldade, levou aquela grande tora de madeira rolando pelo caminho até chegar no rio. Quando ele chegou no rio, tinha um homem que estava lá aguardando a passagem, passando por ali. E ele disse: menino, o que você está fazendo? Você está desperdiçando essa tora de madeira. Essa tora de madeira poderia servir como lenha para todo o inverno. Quando você encontrar alguma coisa assim, você corta, pica tudo direitinho, leva os pedaços para sua mãe, que ela vai ficar muito contente. Tudo bem, já tinha acontecido, né? Ele já tinha levado a tora de madeira para o rio e o rio levou a tora. Mas aí, no outro dia, ele estava na plantação de batatas e viu que tinha um bule de chá com 2 tigelas no cantinho assim. Aí ele pensou: que é mesmo que aquele homem falou sobre quando eu achar alguma coisa? Ah, era para eu cortar tudo em pedaços e levar para minha mãe, porque ela ia ficar feliz. Então ele pegou a tigela, as 2 tigelas e o bule de chá, cortou em pequenos pedaços e levou para a mãe. Então ele chegou lá todo feliz e satisfeito. Veja, mamãe, o que eu trouxe para você. Quando a mãe olhou, ela ficou desesperada. Saburo, esse é o jogo de chá novinho que eu levei para a plantação para você e seu pai poderem tomar um chá no intervalo do trabalho. Seu bobo, o que você fez?
Saburo não entendeu nada, porque todo mundo estava chateado com ele, sendo que ele fez exatamente o que todo mundo havia pedido. E aí ele pensou, eu faço tudo que me pedem, mas como eu não vou fazer nada? Eu acho que as pessoas é que não sabem direito o que querem, e eu é que sou o bobo. Gostaram da história? Boa noite para quem chegou agora. Lívia, Lidiane, Nazaré, Bruna, Eric. Essa história ilustra muito bem sobre a importância dos nossos pedidos. Não é intrigante como os pedidos dos pais, do garoto, do Saburo, não geravam o resultado esperado? Afinal de contas, quem é responsável pelo resultado? Os pais ou a criança? Quem é responsável pelo resultado são os pais. Se os pedidos tivessem sido feitos de uma outra forma, será que o menino não tinha entendido? Afinal de contas, eles disseram, quando eles encontrarem algo na plantação, leve para casa. Ele achou o cachorro na plantação e foi isso que ele fez, levou para casa. Quando o homem falou, corte tudo em pedaços e leve para sua mãe que ela vai ficar feliz, ele achou algo e fez exatamente isso, levou para a mãe e esperava que ela tivesse ficado feliz com isso. Então, quando a gente faz um pedido para alguém, a gente precisa pensar em como a pessoa entenderá aquilo que a gente está pedindo para que a gente possa conseguir o que a gente quer. E é esse o ponto que a gente precisa tomar consciência. Porque, às vezes, a forma como a gente fala, a pessoa não entende. Afinal de contas, a comunicação é como um telefone sem fio, onde, quando a gente fala, a mensagem até chegar ao interlocutor, a quem está ouvindo, ela passa por algumas interferências. Então, a gente precisa falar de uma forma que a outra pessoa entenda muito bem o que a gente está pedindo. Né? Essa live se chama Pedi e Obtereis, porque eu me inspirei naquela passagem de São Marcos da Bíblia que diga: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Essa passagem ela nos ensina a confiar naquilo que pedimos em oração, porque nós vamos obter. Acontece que Jesus, na oração dominical do Pai Nosso, ele mesmo nos alerta que a gente precisa pedir que seja feita a vontade de Deus na terra e no céu. Ou seja, às vezes, o que a gente pede não é o que a gente precisa. Deus, falando sobre a parte bíblica, né? Deus é que sabe o que a gente realmente precisa, né? Tanto que Jesus nos alertou isso na oração do Pai Nosso. Mas a gente tem que pedir para que a gente tenha aquilo que a gente imagina desejar, imagina que a gente precisa, né? Vindo para o nosso contexto, a gente poderia dizer que nem sempre o que a gente pede é aquilo que a gente realmente precisa. E é por isso que a gente precisa ter muita consciência dos nossos sentimentos, daquilo que vai dentro do nosso mundo interno. O que é que eu realmente preciso? Por exemplo, eu sou mãe de 2 crianças, acredito que alguns aqui também tenham filhos, né? E um dos grandes dilemas de todo mundo que tem filho é aquele tanto de brinquedo esparramado no chão. É ou não é? Não é verdade? Quando você vê aquele tanto de brinquedo no chão, o que você pede pro seu filho? Coloca para mim no chat. Vou aguardar um pouquinho para vocês me dizerem. O que vocês pedem para o seu filho? A gente pede para guardar os brinquedos, não é? Mas o que você quer? Realmente que ele guarde os brinquedos?
Quando você pede para ele guardar os brinquedos, você está excluindo toda uma série de coisas que também te deixam fora do seu ritmo normal, vamos dizer assim. Porque o que te incomoda do brinquedo espalhado é a desorganização, não é verdade? Então, quando você pede para ele guardar o brinquedo, você exclui a cama que está desarrumada, a toalha que está fora do lugar, o prato que está fora da pia. Então, é muito mais eficiente você dizer para o seu filho que você realmente precisa, que é organização. Não é verdade? Então, se você precisa que ele colabore com a organização da casa. A Sandra está dizendo, verdade, Deus atende o que precisamos e nem sempre é o que queremos, mas Ele sabe o que é melhor. Não é verdade, Sandra? Então, a gente precisa tomar essa consciência daquilo que a gente precisa de verdade. Nesse exemplo que eu trouxe aqui dos brinquedos bagunçados, se eu tenho consciência de que o que é preciso é de organização, ao invés de dizer para o meu filho todos os dias, menino, guarda brinquedo, menino, tira a toalha do lugar, menino, põe o prato na pia, eu vou dizer, filho, eu preciso que você colabore na organização da casa. Quando você me ajuda a manter a casa organizada, eu vou ter mais tempo para brincar com você, a gente vai se sentir melhor, o nosso ambiente, a nossa casa vai ficar mais gostosa de viver. Então, que tal se a gente deixar tudo no lugar? Vocês percebem como é sutil a diferença? Quando você diz, menino, guarda o brinquedo, é quase como uma ordem. E o nosso cérebro, ele está muito ligado ainda à ideia de proteção. E quando a gente se sente ameaçado, muito provavelmente a gente não vai fazer o que o outro quer. Quando eu digo aquilo que eu realmente preciso e explico para ele o quanto isso é importante para mim, eu vou mudar a motivação. Eu vou mudar a forma como ele ouve. Então, tomando consciência daquilo que é importante para mim, daquilo que é essencialmente uma necessidade minha, eu vou fazer com que o outro se conecte comigo e vou potencializar que ele me ajude naquilo que eu preciso. Vocês concordam com isso? Faz sentido para vocês? Quando a gente para de conversar sobre o que está errado no outro, a gente pode levar o outro a entender quais são as nossas reais necessidades. Ao invés de a gente ficar criticando o outro e dizer o que eu preciso, eu vou encontrar outras maneiras de fazer com que o outro atenda aquilo que eu preciso. Só que a gente faz exatamente o contrário. Ao invés da gente dizer o que a gente precisa, a gente diz o que o outro erra, o que o outro atrapalha. Então, por exemplo, ao invés de dizer, você diz para o seu marido, por exemplo, que ele é um folgado, que ele não ajuda em casa, que ele acha que eu tenho uma empregada. Isso você está julgando ele, dizendo que ele tem de errado. Mas você teria muito mais chances que ele cooperasse com você se você dizer para ele que você realmente precisa. Que você precisa de colaboração para ajudar nos afazeres domésticos, que manter tudo no lugar é importante para você, né, para o bem-estar dos outros, e que a ajuda dele faz com que a arrumação da casa seja mais rápida, então você tem mais tempo para você, para sua família. Vocês conseguem compreender o quanto é diferente a fala? Soa diferente no ouvido, né? Então, o primeiro passo é a gente parar de dizer ao outro o que tem de errado nele. Parar de julgar, né? Segundo, dizer o que realmente a gente precisa. E para isso a gente tem que estar muito conectados com a gente mesmos.
entender quais os sentimentos estão envolvidos, quais as necessidades precisam ser atendidas naquele momento. O que te falta? Essa é a grande pergunta. Qual é a ação concreta que o outro pode fazer que vai melhorar a sua vida? É muito importante que a gente faça pedidos muito concretos e muito claros, para que a pessoa não tenha dúvida daquilo que a gente está pedindo. Compreendem? Eu trouxe aqui um exemplo hipotético para a gente estudar as possibilidades aqui um pouquinho sobre esses pedidos. Eu trouxe o exemplo da Maria. A Maria, ela tem uma grande amiga de muitos anos, a Joana. Elas se gostam muito, ela tem muita confiança uma na outra e tem muito respeito uma pela outra. E um dia a Joana vira para Maria e diz que ela é muito egocêntrica, que ela só pensa nela, que só fala dos problemas dela e que ela tá de saco cheio de saber que ela tá passando por dificuldades. Isso tudo no momento em que a Maria acabou de ter um bebê. Eu acredito que quem aqui é mãe passou por alguns momentos assim. No nosso puerpério, quando a gente descobre esse mundo da maternidade, realmente as conexões com algumas pessoas, elas podem se desfazer. E foi isso que aconteceu com a Maria e com a Joana. Então, a Joana disse que o fato da Maria trazer tantos problemas com relação à maternidade, ter falado tanto sobre ela, tanto sobre o bebê, as dificuldades, ela estava sendo muito egocêntrica e que ela tinha deixado a amiga de lado e por isso ela era uma péssima amiga. Quando a Maria ouve isso, o que vocês acham que ela sentiu? Vocês podem me ajudar? Coloquem no chat para mim os sentimentos que vocês acreditam que a Maria possa ter sentido ao ouvir que ela era egocêntrica, que ela era uma péssima amiga. Boa noite para quem chega depois. Que alegria ter vocês aqui. Eu acredito que a Maria pode ter se sentido muito triste, surpresa pela reação da amiga. Ela pode ter se sentido muito decepcionada, também frustrada, com raiva. Tudo isso pode ter acontecido no mundo interno da Maria, vulnerável. Ela estava num momento muito vulnerável, né, Edna? Então, o primeiro passo é entender o que aconteceu no mundo interno. A Maria sentiu tudo isso. Inferioridade. Pode ter acontecido, ela ter se sentido pequena, inferior, né? O que a Maria precisa para melhorar esse mundo interno dela? O que melhoraria esse sentimento de inferioridade, de vulnerável, de decepção, de frustração, de raiva? Será que se ela sentisse compreendida e apoiada nesse momento tão delicado da vida dela, esse mundo interno dela estaria melhor? Eu acredito que sim. Confiança. Se ela recebesse um pouco de confiança da amiga, né? Se ela sentisse que a amiga tivesse tido consideração pela amizade dela de tantos anos, se ela recebesse essa consideração, né? Se ela recebesse empatia por estar num momento de tanta vulnerabilidade, provavelmente esse mundo interno dela estaria um pouco melhor. E eu coloquei uma outra coisa que talvez a gente nem pensa, assim, nem passa pela nossa cabeça, mas eu já falei algumas vezes aqui nas lives, da importância dos espaços. Essas pausas tão importantes pra gente se reconectar conosco mesmo, de trazer um pouco de calma, de tranquilidade, colocar os pensamentos no lugar. Se ela recebesse esse espaço, né, pra se sentir um pouco mais
plena ou inteira ou confiante de continuar essa conversa. Concordam? Então, primeiro a gente analisou o mundo interno da Maria. O que ela sentiu quando aconteceu o fato, né? Quando a Joana disse que ela era uma má amiga e que ela era egocêntrica. Depois a gente pensou sobre as necessidades. O que melhoraria o mundo interno dela? E aí a gente falou sobre confiança, compreensão, apoio, consideração, empatia. E aí a gente chega na fase de estruturar um pedido, um possível pedido. Porque nem sempre cabe um pedido. Às vezes o mundo interno da Maria tá tão turbulento, ela ficou tão mexida com aquilo tudo, que não cabe um pedido para Joana, né? Talvez caiba um pedido para ela mesma. Olha que interessante. Talvez ela possa se dar esse espaço, esse tempo, essa pausa, para acalmar o mundo interno, para colocar a cabeça no lugar, para depois conversar com a Joana. Se ela entender que cabe ali um pedido, o ideal é que ela faça um pedido positivo. O que é isso? O pedido tem que ser de algo, uma ação concreta que a pessoa faça. E não que ela deixe de fazer, ou que ela pare de fazer. Quando a gente diz assim, menino, ou falando pro seu filho, por exemplo, né? Menino, para de bagunçar o chão, para de bagunçar o seu quarto. Esse é um pedido negativo. Se eu digo, menino, por favor, coloque as coisas no lugar. Ou quando a gente vai trabalhar a educação positiva, né? Assistam aqui excelentes pessoas para falar sobre o assunto. Sou suspeita. Uma coisa que eu faço muito aqui em casa, por exemplo, é colocar as músicas, né? Então, para esse momento de guardar, tem a musiquinha do guardar, que aí vai conduzindo a criança de forma positiva e uma ação concreta para que ela faça aquilo que precisa ser feito, né? E tem que ser muito específico. Eu não posso falar para ela guardar todos os brinquedos. Se eu puder ser mais específica, guarda a bola, guarda o carrinho, ou eu peço pro marido estender a roupa no varal. Eu não posso virar para ele e falar assim, marido, me ajuda com as coisas de casa. Isso é muito amplo. Isso é muito amplo, né? Então, o ideal é que eu faça pedidos positivos, que eu faça pedidos concretos e que eu seja muito específica. Então, como a gente poderia elaborar um pedido da Maria para Joana, nesse caso? Ela poderia dizer, Joana, eu fiquei muito surpresa, muito decepcionada por você ter dito que eu sou egocêntrica, por só falar dos meus problemas de maternidade. Eu esperava que você compreendesse que eu tô passando por um momento muito difícil, muito desafiador, que me apoiasse nesse momento, né, em nome da nossa amizade, compreendesse, né, que tá sendo muito difícil para mim. Você estaria disposta a um outro dia, um domingo, por exemplo, você ir na minha casa pra gente conversar sobre esse assunto? Porque nesse momento eu entendo que eu preciso de um tempo para colocar as coisas, os pensamentos no lugar. Eu realmente fiquei muito abalada com o que você me disse, eu preciso pensar sobre o assunto. Então, ela explicou sobre o que ela estava sentindo, quando eu digo que ela esperava essa compreensão, né? Quer dizer, quando ela explicou o que ela estava sentindo quando ela disse que ficou frustrada, que ela ficou decepcionada. E depois ela diz o que ela precisava, né? Que era esse apoio, essa compreensão, que não veio. E aí fez um pedido concreto, específico e positivo. Será que você estaria disposta a ir na minha casa no domingo? É muito específico. Não é qualquer dia. Se deixasse aberto, talvez ela nem iria, né? Você estaria disposta a ir na minha casa domingo pra gente conversar sobre esse assunto? Porque eu preciso de um tempo para refletir sobre isso, porque eu fiquei realmente muito metida. Então, quando a gente traz essa consciência,
esse centramento para os nossos pedidos, a gente faz com que o outro se conecte com a gente de uma forma verdadeira, de uma forma empática, e não por coerção, por achar que é uma exigência, por ter medo de uma possível retaliação. Por isso que é tão importante a gente estar muito atento ao que a gente sente, né? Ao que a gente pensa, aos nossos julgamentos, para que a gente possa ter essa consciência de que o julgamento afasta, que a vulnerabilidade de colocar seus sentimentos para o outro aproxima, conecta, né? E eu espero muito que, como a Tati falou, que não pede, não ouve nem sim, nem não, eu espero muito que vocês consigam fazer esse exercício. Vamos começar um passinho de cada vez. É muita informação, aqui a gente não tem muito tempo. Eu quis fazer uma live mais rápida, assim, pra gente não se estender muito no assunto, porque é um assunto que se deixar a gente fala por horas e horas e horas. Consciência e assertividade, né? Porque como eu falei no começo, às vezes a gente não tá sendo eficiente naquilo que a gente pede. E se o nosso objetivo é fazer com que o outro nos atenda, se a gente quer realmente conquistar aquilo que a gente precisa ser muito certeiro, né? Eu sei que é muita informação, é uma mudança muito grande de comportamento, né? E vamos passinho por cada vez. Então, eu gostaria que você fizesse um pedido para você mesma nesse momento. Eu gostaria que você fizesse um compromisso com você mesmo, que a partir deste momento você vai estar mais atenta, mais atento, mais presente, para que você possa ouvir o que você está sentindo. Vamos começar por aí. A gente tendo consciência do que a gente está sentindo, a gente já vai pular um grande pedaço que é o do julgamento, porque a gente vai se conectar com a verdade, com a humanidade do outro. A Isabela tá falando de CNV é vida, Lívia, mudança de chave. E é exatamente essa mudança de chave que foi crucial na minha vida, porque foi a partir desse entendimento de que eu posso me comunicar de uma forma mais assertiva, mais potente em termos de conseguir realmente aquilo que eu quero e de entender o que eu realmente preciso, porque aí é a grande virada de chave. Quando a gente começa por esse passo, que é estar presente, conectado com nós mesmos, a gente tem 2 ganhos muito importantes. Primeiro, a gente vai reconhecer o que a gente está sentindo. Segundo, que a gente vai entender o que a gente realmente precisa. Porque às vezes a gente não está precisando que o outro lave a louça. A gente não precisa, na verdade, disso. Essa é uma estratégia que a gente encontra, talvez, de atender uma necessidade de colaboração. Como ele poderia atender essa mesma necessidade de colaboração? Se eu contratar uma funcionária, vai atender a mesma necessidade? Vai. Talvez eu fico brigando com meu marido porque ele tá no telefone o tempo todo. Não porque eu tô grilada, porque ele tá no celular. Mas porque eu tô precisando de atenção, eu tô precisando de que ele esteja conectado comigo. E aí, ao invés de dizer isso, marido, eu tô precisando conversar com você, eu tô sentindo que a gente tá distante. Vem cá, deixa o celular um pouquinho aí, vem aqui conversar comigo. Ao invés de dizer isso, o que a gente fala? Nossa, você não sai desse celular. Você não tá nem aí pra mim. E quando a gente se conecta com nossos sentimentos e a gente entende qual é a nossa necessidade, a gente pode fazer pedidos verdadeiros. E esse é um dos meus valores mais fundamentais. Desde muito pequena, assim, desde muito nova,
Eu tenho um senso de justiça muito forte. Eu até trouxe isso para minha terapia, porque a sensação que eu tinha é que eu queria resolver todos os problemas do mundo, sabe? Eu entrava em brigas que não eram minhas, por ter esse senso de justiça. Mas eu compreendi que, na verdade, o que eu queria e o que eu prezo é pela verdade. Eu não consigo ver uma pessoa sendo falsa. Eu não consigo entender por que uma pessoa finge ser uma coisa que ela não é. Eu entendo que nem todo mundo faz isso de propósito. Às vezes a pessoa está tão desconectada dela mesma que ela não sabe quem ela é. E eu já estive neste lugar. Mas, quando a gente descobre que nós somos seres potentes, empáticos, que a gente tem o mundo inteiro pela frente e a gente pode ser muito verdadeiro, não justifica mais a gente usar máscaras, né? E é nesse lugar que eu quero muito que vocês entrem. Espero que tenham virado chaves hoje. Espero que vocês consigam cumprir esse primeiro passo. Olha, eu pedi um passo, vamos lá, hein? Eu quero que vocês façam esse compromisso com vocês mesmos, de estarem conectados com vocês, de entenderem os sentimentos de vocês, para que vocês consigam fazer pedidos mais verdadeiros, mais assertivos e que vocês consigam ser felizes. Porque no fundo, todo pedido tem esse objetivo. Tudo que a gente pede na vida para alguém é em razão da nossa felicidade. Seja um pedido de um pouco de atenção, seja um pedido de respeito, seja um pedido de colaboração. No fundo, o que todo mundo quer é ser feliz. Certo? Então, se você talvez ouve muito não como resposta, talvez as pessoas estejam ouvindo o seu pedido como uma exigência. Se você sente muita frustração por seu marido, de repente, não fazer o que você pede e você tem que ficar falando no ouvido dele, talvez você não esteja conseguindo se expressar de uma forma a criar conexão com vocês. E aí, ao invés de você fazer com que ele te ajude, você faz afastar ele de você. Talvez, se você briga o dia inteiro ou o tempo todo com seu filho por causa da bagunça, talvez a única motivação que ele veja para fazer o que você quer seja a punição. E é muito difícil você conseguir colaboração quando você tem a única ferramenta, a punição. A Isabela está falando, como o outro pode maravilhar a minha vida? Exatamente sobre isso. E quando você deixa muito claro, muito explícito para o outro como ele pode maravilhar sua vida, muito provavelmente ele vai sentir um enorme prazer em te ajudar. E com isso, com essa frase, eu gostaria de me despedir de vocês, dizer que é um grande prazer estar aqui todas as terças à noite. Eu tenho aprendido muito. É muito difícil e ao mesmo tempo desafiador. Vamos dizer desafiador, difícil não, vamos dizer desafiador. Estar neste lugar de vulnerabilidade, de colocar o meu saber à disposição de vocês. A minha intenção aqui é que a gente caminhe juntos. Então, eu estou à disposição de vocês no direct, nos comentários dos posts. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês têm sentido do meu trabalho, de como vocês têm visto esses insights, essas ferramentas, as viradas de chave, como tem sido para vocês. Eu sei que pode ser para alguns muito profundo, para algumas pessoas é realmente uma mudança de chave tão profunda que caminhar sozinho é difícil, mas vocês não estão sozinhos. Eu queria deixar aqui para vocês essa mensagem. Vocês não estão sozinhos e vocês não precisam ficar sozinhos. Eu estou à disposição de vocês aqui.
A Isabela tá falando, vamos mudar o mundo com a CNV. E é tudo que eu mais desejo. Quero muito co-criar um mundo onde as pessoas consigam dizer com verdade, com sinceridade aquilo que elas precisam. Que elas não tenham problema de se expor falando o que elas sentem. Que a gente consiga criar pontes e não muros entre nós. Quando a gente vê essas ferramentas na prática, a gente vê como a nossa vida pode ser simples e fácil e fluida. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem na vida de vocês. E é por isso que eu faço o que eu faço. E é por isso que eu tô aqui toda terça-feira, às 19h19, tá bom? Queria deixar mais um recadinho a respeito das lives. Eu tive um problema para subir as lives para o Instagram. E por conta disso, eu decidi publicar as lives no YouTube, tá bom? Elas estão sendo salvas. Eu só ainda não consegui ter tempo para deixar o YouTube redondinho do jeito que eu quero para vocês, para ficar mais fácil, para ficar mais gostosa a experiência, tá bom? Mas eu prometo que até o fim dessa semana o YouTube vai estar no ar com todas as lives salvas para vocês verem, repetirem. E vai ser mais um canal da gente se comunicar. Combinado, sim? Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem comigo nessa noite. Agradeço a paciência. E gostaria, mais uma vez, de reforçar que eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se quiserem conversar a respeito do que vocês estão sentindo, do que vocês estão passando. Estamos juntos, combinado? Um beijo para vocês. Uma ótima noite e até a próxima!